Doutor Inácio e a sua obra. Capítulo 6. Livro Infinitas Moradas. Assunto: reencarnação para trás. Aos seguidores de plantão do Doutor Inácio, meu salve. Reencarnação para trás. Você acredita ou não nesse pensamentos do Doutor Inácio? Para elucidar melhor esse tema, vamos relembrar a citação da matéria anterior, dita por ele: a reencarnação é sempre uma volta ao exato ponto em que tomamos o caminho errado, na jornada que empreendemos. Os dados estão lançados. O que você pensa a respeito? Teria lógica esse pensamento? De fato tem muita lógica, pois que na esmagadora maioria de criaturas ainda imantadas em um mundo de provas e expiações, fardo sempre volta mais pesado do que veio. Essa maioria de almas não se preocupam com o que se está passando no seu lado moral e espiritual. Tudo é culpa do imediatismo, da competitividade, da imprudência, muita vez, registrada por transtornos mentais que não aceitamos tê-los. Só na hora em que o bicho pega aí deflagramos em lágrimas. Essas de revolta. Vai entender o ser humano, não é mesmo? E segundo as palavras de Odilon Fernandes, estamos sempre à procura de nós mesmos. Corretíssimo. Só que, vale ressaltar que a via para nosso despertamento é mão única e, milhares de nós sempre procura atalhos que, na grande maioria acaba atolando em charcos da vaidade, do egoísmo, do orgulho devastadores. Devemos considerar aqui também que essa busca não é aquela física, cheia de excessos de conforto e com graves entonações de supérfluos que acaba por inibir, drasticamente, nosso contexto de personalidade enfermiça. Disse também o ilustre instrutor acima que, para o homem na Terra, o futuro é o nosso presente, ou seja, o plano espiritual, o nosso passado, em consequência, é o presente dos nossos irmãos encarnados. Bastante coerente esse pensamento, pois o homem almeja um futuro ainda incerto, enuviado por religiões que não atestam a verdade como deveria ser e como vem a interpretá-lo, ou seja, aceita-lo. E, esse futuro é, pois o presente daqueles que já se desligaram do corpo físico em situação normal, fica aqui a ressalva. E, o que se foi, que não se pode voltar atrás, se confirma diante dessa ansiedade, dessas proporções de mentalidades em exacerbadas situações de colapso psíquico, onde nem sempre aquele remédio dado por profissionais da saúde é a tábua de salvação para muitos que não acreditam estar vivendo apenas do passado. E disse também, em verdade, o presente é a menor fração de tempo à nossa disposição, um simples traço na eternidade a ligar o que fomos ao que devemos ser. Infelizmente o homem ainda não se preocupou com o presente em sua vida. Sem dar importância nesse traço na eternidade em que o presente lhe presenteia como nova oportunidade de recomeço, prefere chafurdar na lama dos vícios que alimenta do que destronar o homem velho que, mais nada poderá fazer para que o seu presente se fortaleça ante um futuro mais glorioso. Para certificar dessa verdade, ele terá que cunhar a reencarnação que já se encontra em suas células, abrangendo nela todas as possibilidades de crescimento espiritual. Quando se fala em reencarnação, difícil para muitos aceitá-la, pois a ciência, ainda engatinhando em seus pródromos, não alcançou a legítima compreensão que a ela deveríamos atentar. E, sendo ainda assim, difícil conciliar, mesmo que a verdade assuste, que hoje vários homens e mulheres se sentem incomodados com o sexo que têm. E qual a verdadeira significação para tamanha rejeição? Distúrbios cerebrais dirão com ênfase alguns médicos e cientistas, mas abraçar a causa reencarnatória é de difícil cunho, pois que, ela, se entra-alicerçada numa doutrina espiritualista. Creio que ela fosse descoberta como foi do Sol e não a Terra girar em torno dela, com certeza a aceitação seria bem maior, todavia devemos considerar que para essa tese de Galileu passou quase 2000 anos para que fosse aceita.
E a reencarnação então que é nova, nos seus quase 200 anos? Creio que, mesmo ela sendo aceita pela ciência, o alarde seria global, principalmente, claro, no âmbito religioso, onde a grande maioria de seitas e crenças abominam a reencarnação. Diz bem Carlos Bacelli na sua palestra de toda terça-feira quando disse que principalmente na América do Norte ela não seria aceita, porque estariam a par muito brancos voltarem em corpos de raça negra. Mesmo impondo as leis divinas, elas serão como é aplicada em todos nós, seres humanos, subjugados a ela impreterivelmente. Dr. Odilon continua com o seu raciocínio. O certo é que, sem quitar-se com o passado, valendo-se dos minutos à sua disposição no instante que passa, ninguém verdadeiramente avançará. Daí essa demora de conscientizar-se da importância que temos do presente para refazer nossas faltas, nossos deslizes, nossa culpa para com a justiça divina. Ninguém deixará o passado enquanto estiver ainda, nele ligado, por questões morais, espirituais, familiares, sociais e pessoais. Difícil equacionar a reencarnação como necessidade dos seres humanos de regressarem a novos corpos físicos, no sentido exclusivo de reajustarem suas consciências com aqueles que feriram e que foram feridos. É uma batalha incansável entre vítimas e algozes e vítimas em que brigam simplesmente quem é que tem a razão absoluta entre o erro e o acerto. Creio que nossa luta em saber quem está certo e não, digo com toda a certeza de que não possuímos o verdadeiro veredito para tal dilema, pois que não somos anjos ainda e, sim, carrascos de nós mesmos. Devemos, sim, ir aceitando de que a reencarnação é o único caminho que temos para evoluirmos. A rejeição de nada irá mudar a sistemática do universo em que fazemos parte. As leis divinas foram criadas para serem obedecidas por nós, pois ainda estamos no quadro evolucional a seres ainda bastante primitivos quanto à nossa verdadeira essência. Independentemente dessa ou daquela religião, vamos perquirir quanto aos descalabros incontestes que afetam muitos irmãos e irmãs nossos, insatisfeitos em corpos contrários à sua escolha com relação ao sexo. Vamos nos perguntar como crianças que nascem hoje têm uma facilidade incrível com o computador, com o tablet, com o celular. De onde tiveram esse conhecimento que, raramente vem de genes dos pais, esses, muitas vezes, bastante ignorantes a respeito? Perguntemo-nos por que nascemos com grandes enfermidades, muitas delas sem cura? Será que Deus não é tão perfeito assim, ao ponto de criar almas com a perfeição que lhe é de direito? Ou se essas enfermidades vêm de outras existências que tivemos, onde tentamos, como ainda estamos teimamos, mas em vão, em burlar a misericórdia de Deus tentando ser deuses fora do tempo? Até aqui, a partir de então, já pensa em ter, nas futuras reencarnações um passo mais além, ganhando novos subsídios de conhecimento, sentimento e religiosidade nas infinitas moradas da casa do Pai, ou ainda se manterá preso ao passado que o escravizará, por tempo indeterminado, estacionando por milênios em corpos perecíveis, enquanto muitos estarão conquistando parâmetros de sabedoria cósmica distante da ótica limitada de homens ainda satisfeitos com o cheiro nauseabundo que a ignorância exala? Não desejaria ter um dia o perfume exclusivo da sua angelitude? A escolha é sua. Comigo, meu caro amigo leitor,